Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros. E hoje aqui comigo o João. Fala, Amanda. Fala, pessoal. Nós começamos a edição de hoje falando sobre o projeto bilionário que a Cesan vai investir em energia limpa aqui no Espírito Santo. É uma super safra de café Conilon prevista para colheita e a Estel mirando um crescimento de 30% ao ano até 2030. Além disso, no panorama nacional, também vamos comentar sobre a inflação que está pressionando o governo Lula e sobre o arcabouço fiscal. E a gente começa com o anúncio de peso vindo diretamente da Cesan, a nossa empresa capixaba de saneamento, que busca 3,3 bilhões de reais da iniciativa privada para alcançar a autossuficiência energética até 2027. A ideia é aproveitar fontes renováveis e até mesmo a pressão nas redes de água para gerar energia. No quadro atual, 65% da energia consumida pela Cesan já é renovável, mas com esse projeto, esse número pode chegar até 100%. E ainda tem mais, a Cesan já soma 13 bilhões em projetos com a iniciativa privada. Isso inclui uma usina de dessalinização, que foi investido 2,5 bilhões, e uma PPP do saneamento, com leilão marcado para esse ano em junho. Essa força nos investimentos, ela também acontece no campo, A colheita do café Conilon começou oficialmente em Jaguaré. Aí a expectativa da Conab é de 13 milhões de sacas em 2025, um crescimento de 33%. O Espírito Santo ele responde por 76% do Conilon exportado pelo Brasil e faturou quase $1 bilhão com isso no ano passado. Não é à toa que o governador do estado, Renato Casagrande, fez questão de frisar no evento que aconteceu essa semana, o BRM Nova York, que o Espírito Santo é o estado que mais investe proporcionalmente no Brasil. São 20% da receita investidos diretamente em infraestrutura, além de um fundo soberano que o estado possui ativo desde 2012 e que é nota máxima em gestão fiscal. Ele também destacou o investimento de 250 milhões em startups e mais de 250 milhões em empresas ESG. E ainda tem 4 bilhões de reais previstos para o setor portuário em Aracruz. E já que falamos de Aracruz, vamos para a indústria. A Estel, que tem sede lá, quer crescer 30% ao ano até 2030 e isso quintuplica o seu faturamento. A empresa vai investir 70 milhões nos próximos 2 anos e inaugurar uma nova fábrica de peças em 2026, triplicando a capacidade atual. Enquanto isso, em Guarapari, o que seria um empreendimento turístico com investimento estimado na ordem de 30 milhões, está perto de ser engavetado. O Parque dos Dinossauros não conseguiu liberação da prefeitura, os empresários já estão estudando e enviando os equipamentos para Campos do Jordão. Também estão sendo negociados, eventualmente, uma nova unidade em João Pessoa, dado que a gente teve esse revés aqui no estado. E quando a gente fala de logística, a BR-447, ligação entre a BR-262 e Porto de Capuaba, está com 75% das obras concluídas. A previsão é que tudo fique pronto até dezembro de 2025. É mais um passo para melhorar o escoamento da produção e integrar ainda mais o Espírito Santo às cadeias logísticas nacionais. Agora vamos ampliar um pouco o escopo e trazer um pouco do cenário nacional. O secretário executivo do Ministério da Fazenda admitiu que a inflação é sim uma preocupação, lembrando que o IPCA dos últimos 12 meses, com a última verificação mensal, atingiu 5,53, mas ele reforçou que o cenário atual não é tão dramático quanto se parece. Ele também destacou que o arcabouço fiscal ainda é um desafio, mas também que na lente dele não acha que é um desafio tão grande quanto foi nos anos anteriores. Mesmo com essas falas mais otimistas, o governo Lula está analisando como ele vai reincorporar os precatórios à meta fiscal em 2027. O problema é que esses valores eles impactam ali no orçamento, que vai ser definido em pleno ano eleitoral. E já tem gente defendendo ali mudanças nas regras para evitar uma nova crise. Um dos economistas que aprofundaram nesse estudo comparou o cenário atual que nós estamos vivendo ao cenário de 2015, durante o governo Dilma. Ele prevê uma revisão inevitável do arcabouço fiscal até 2027 para incorporar esses novos eventos. Segundo ele, alguns gastos obrigatórios como saúde e previdência estão crescendo acima do limite e com isso sufocando o espaço que o governo tem para investir em novas áreas, principalmente em infraestrutura. E por outro lado,
tem sinais ali de resiliência. O setor de serviços cresceu pelo segundo mês seguido e acumula uma alta de 1,2% ao ano. Os transportes puxaram o desempenho, com destaque para o escoamento da super safra agrícola, né? E a gente já sabe que o Espírito Santo está nessa ponta com o café Conilon. E agora, no mundo dos negócios, um movimento inédito. O iFood e Uber firmaram uma parceria exclusiva aqui no Brasil. Agora os usuários vão poder pedir corridas pelo Uber, diretamente pelo app do iFood e vice-versa, incluindo entregas e até mercado. A integração dos aplicativos deve ocorrer no segundo semestre, e essa é uma resposta direta do iFood à empresa de delivery chinesa que vai começar a operar no Brasil e já possui uma presença muito forte no mercado global. E no cenário político, Jair Bolsonaro, ele afirmou que vai até o último segundo com a candidatura à presidência em 2026. Citou Michele e Eduardo Bolsonaro como possíveis nomes, mas evitou cravar qualquer candidatura. E voltou a criticar o STF, querendo estender a suspensão de ações penais para ele próprio. No final do dia, esse é um sinal claro que as eleições do ano que vem já começaram nos bastidores. Não à toa que durante essa semana que o Brasil possui um foco lá em Nova York, o Tarcísio já se pronunciou, se portando eventualmente como presidente pré-candidato. Isso foi bem recebido, inclusive, pelo meio político. Mas a tensão política pode atrapalhar algumas execuções do que já está em rumo, por exemplo, o quadro fiscal e a estabilidade econômica do país até lá. Diante de todo esse quadro de tensão política que nós estamos acompanhando, já existem alguns rumores do governo atual lançar um pacote mais amplo visando a recuperação da desaprovação. Foi ventilado em alguns canais ontem, no final do dia, eventualmente um aumento do Bolsa Família, que atualmente é de R$600 para R$700, a isenção da conta de luz para famílias de baixa renda e ainda um auxílio do Vale Gás no valor de R$110 que poderia ser distribuído. Todas essas medidas vêm em resposta à desaprovação do governo que já está elevada, mas também pensando no cenário eleitoral do ano que vem, que nós estamos um pouco mais a um ano da eleição, e o governo já está se mexendo para tentar reverter esse quadro atual. E assim, encerramos mais uma edição do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Não deixem de nos seguir, tanto no YouTube quanto no Spotify, para ficar por dentro de todas as novidades. E nós voltaremos amanhã. Tchau!